Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. Como seria um mundo sem jornalismo? Uma realidade quase inimaginável, mas que parece estar a ganhar cada vez mais força. O jornalismo está em crise. Num estudo recente do Público, 80% dos jornalistas inquiridos revelaram que, apesar da sua formação, o salário médio líquido não ultrapassa os 1.225 euros e quase 40% considera que o seu salário condiciona a sua atividade profissional. Cifras negras para uma profissão que desempenha um papel central na democracia e que promove o debate público e a liberdade de expressão. Depois dos despedimentos no jornal A Bola, os salários em atraso no grupo que detém a revista Visão e as sucessivas reestruturações que acontecem em vários órgãos de comunicação social, o caso do Global Media Group foi a gota de água que colocou a nu o estado do jornalismo em Portugal. No Repórter E2 exploramos a situação do grupo que detém títulos históricos como o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e a emissora de rádio TSF. Em dezembro, os alarmes soaram no jornalismo português. A Comissão Executiva do Global Media Group anunciou que iria rescindir os contratos de cerca de 200 de trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar a possível falência do grupo. Fruto deste acontecimento, assistimos a uma situação inédita em Portugal. Uma greve que fez com que órgãos históricos, como a TSF e o JN, não operassem durante o dia 10 de janeiro. Os problemas prolongam-se até aos dias de hoje. Ao dia em que gravamos, continuam em atraso vários pagamentos para muitos trabalhadores da empresa, sobretudo para todos, no caso, o subsídio de Natal e também os pagamentos de trabalhos suplementares. O mais complicado do Grupo Almeida, de facto, é o problema dos salários em atraso e dos colaboradores que estão sem receber. Diria que é francamente negativo o que se está a passar neste momento no grupo, mas não é apenas neste grupo, ou seja, creio que é mais amplo do que apenas cingirmos ao Global Media. O Global Media é apenas o mais grave, e muito grave, mas sim. Diogo Freitas é a cara do Grupo de Investidores do Norte, que apresentou uma proposta para comprar algumas das marcas do Grupo Global Media. Mas o que se conhece ao certo acerca desta proposta? Tudo aquilo que eu sei acerca dos de eventuais novos acionistas, de eventuais compradores, investidores, chamem-lhe o que quiserem, é o que está nos jornais. Nós vamos dar uma liberdade total aos jornalistas para que eles façam um jornalismo de verdade, com a dignidade que o jornalismo merece, com a liberdade que o jornalismo tem que ter. E, por outro lado, isso quer dizer também que vamos incluir os trabalhadores, os jornalistas e todos o resto dos trabalhadores da empresa na massa societária da empresa, em que vamos oferecer a uma comissão de trabalhadores uma parte da empresa para que eles sintam e vivam de forma mais efusiva a empresa como sendo deles. Este caso fez ressurgir o debate sobre a participação do Estado nos órgãos de comunicação social, uma possibilidade que está longe de ser consensual. Temos efetivamente de pensar o financiamento público, isso sem dúvida nenhuma. Agora, de que forma temos de garantir sempre a independência? Eu sou absolutamente contra a intervenção do Governo em determinados setores. Ou seja, o Governo deve intervir apenas, na minha opinião, em setores muito críticos e muito relevantes para o bem-estar da sociedade. A partir do momento que o Governo tem intervenção, e já tem neste momento, por exemplo, sendo detentor de uma parte da agência Lusa, pode criar um problema de liberdade na transmissão da informação. Portanto, eu sou absolutamente contra que o Estado interfira no jornalismo. Não seria a opção mais adequada, mas é importante que ela esteja em cima da mesa. E é importante que se pense em várias soluções em cima da mesa. E, sobretudo, que se olhe lá para fora. Porque se há coisa que sabemos é que muitos países com os quais gostamos de nos comparar têm, historicamente, níveis de financiamento público do jornalismo bastante superiores. Ao longo dos anos, o estado puro do jornalismo tem se tornado um assunto de grande discussão. E olhar para dentro do próprio setor torna-se quase uma necessidade. Eu diria que a culpa é essencialmente dos jornalistas, do mau jornalismo que alguns fazem, não todos, com certeza, e esse mau jornalismo leva a que o jornalismo populista, tendencioso, leva a que alguns consumidores deixem de acreditar nas notícias e prefiram ver redes sociais. Tem feito falta aos jornalistas, enquanto classe, mobilizarem-se, pensarem, discutirem, reivindicarem os seus direitos e serem mais transparentes. Uma coisa que nós temos de entender e que não desculpa minimamente. Há muita coisa má a acontecer nos órgãos de comunicação social, mesmo para fora, falando de facto de jornalismo. A sustentabilidade dos média e, em particular, do jornalismo, está mais ameaçada do que nunca, com as preocupações dos profissionais que trabalham no setor a fazerem cada vez mais eco no espaço público.
Vivem-se tempos de crise no jornalismo. A equipa do E2 tentou chegar à fala com o Conselho de Administração do Global Media Group, mas não obteve resposta em tempo útil. São convidados deste debate Pedro Coelho e Bruno Proença. Pedro Coelho é jornalista de investigação na SIC e professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Recebeu 2 prémios Gazeta de Televisão em 2014 e 2017 e foi presidente da comissão organizadora da 5ª edição do Congresso dos Jornalistas, que aconteceu em janeiro deste ano. Bruno Proença é diretor de sustentabilidade da JLMA, empresa no ramo da comunicação, e professor adjunto, convidado na Escola Superior de Comunicação Social. Foi jornalista durante 15 anos na área da economia, tendo passado pelo jornal O Independente, a Agência Lusa, a revista Exame e o Diário Económico, do qual foi diretor executivo entre 2003 e 2014. Bruno, começando exatamente por si, falar de jornalismo é falar de um setor marcado por quebras nas receitas, baixos salários e precariedade. O que é que está a falhar nos modelos de negócio dos média em Portugal? Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, comentar o Pedro. Eu, começando se me permitirem, começando pela vossa peça, eu não acho que o jornalismo esteja em crise. Isso é o primeiro ponto. Eu acho que o jornalismo, enquanto função social, enquanto pilar da democracia, nunca foi tão necessário. E essa necessidade nunca foi tão necessária. Aliás, todos os indicadores mostram que nunca foi consumida tanta informação. O problema, precisamente, é que, e aí por isso é que a função do jornalismo é cada vez mais importante, é que a informação que nós temos hoje em dia ao nosso dispor, muita dela é não editada. E aí é que o papel do jornalista é fundamental, que é precisamente editar a informação, evitando, se quiserem, aquilo que são as fake news e todo tipo de fenómenos que hoje em dia corrompem muitos dos nossos fenómenos políticos e sociais e mesmo económicos da nossa sociedade. Portanto, eu acho que essa é a primeira questão que é preciso sublinhar. Nunca a função social do jornalista e do jornalismo foi tão importante. E, portanto, a pergunta que se pode fazer é, há aqui um paradoxo. Se há uma necessidade social, porque é que, de facto, as empresas de mídia apresentam resultados, como disse, e eu concordo, aliás, é um facto, tão problemáticos. Os últimos números da ERC, a ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, produz todos os anos um relatório onde agrega os resultados e mostra isso. Em 2022, a generalidade do setor deu prejuízos, o ano passado deu lucros marginais. Qual é que é a questão? Aqui a questão é muito clara. O ponto de viragem foi exatamente com a viragem do século, para o século XXI, com uma grande força da digitalização e das tecnologias de informação. E acho que até hoje é um problema que não é um problema português, é um problema global, embora obviamente há várias maneiras de resolver essa questão e há várias tentativas em cima da mesa de resolver essa questão, mas a verdade é que as empresas de mídia, genericamente, ainda não conseguiram encontrar a resposta ideal e eficiente a lidarem com isto. De um lado têm os grandes gigantes tecnológicos que produzem as plataformas e que produzem as ferramentas e que são caras. Por outro lado, tem a concorrência muito forte dos canais de distribuição, estou a falar das redes sociais, estou a falar do Google, estou a falar que comem grande parte, como nós já sabemos, grande parte do bolo publicitário, que migrou para essas plataformas e, obviamente, as vendas em banco hoje não existem. Aliás, com a pandemia, grande parte, houve aqui uma viragem que acelerou mais esse paradigma de vendas em banca, portanto, que desapareceu. E, portanto, há aqui um problema de modelo de negócio que é preciso reinventar. Só acrescentar 2 questões. Primeira questão, obviamente que isto não é verdade para todas as áreas. O setor da televisão, apesar de tudo, pelo volume publicitário que ainda consegue movimentar, tem aqui alguma proteção e, portanto, as empresas que têm várias plataformas e que têm vários canais de produção, ou seja, que ligam o papel, à televisão, ao online, à rádio, estão mais protegidas do que aquelas que são monoprodução, digamos assim. Sim, certamente há várias questões que iremos ainda abordar. Não, mas eu ia só acrescentar só uma coisa, se me permitir, para passar a palavra ao Pedro, que é, também para comentar, não concordo nada com o que disse, aliás, discordo em absoluto, para dizer o contrário, do que disse o eventual futuro proprietário do Jornal Notícias e TSF, que a culpa seja dos jornalistas, já bem pelo contrário. E isso foi dos meus tempos em que fui jornalista. Acho que neste problema todo, quem tem menos culpas são os jornalistas. Acho que precisamente as culpas
ou melhor, toda a gente terá culpas, mas acho que, sobretudo, as culpas têm estado ao nível dos conselhos de administração e dos acionistas, que não têm tido a capacidade de, precisamente, reencontrar soluções a nível do modelo de negócio para ultrapassar esta situação. Passando para si, Pedro, vimos na peça o caso específico do Global Media Group. Já várias propostas foram apresentadas para a compra de alguns títulos deste grupo, no entanto, tem ficado de fora o Diário de Notícias. Poderá estar em cima da mesa o fim deste jornal português tão emblemático? Bom, muito boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimento também o Bruno Proença. Eu espero que isso não aconteça. O Diário de Notícias não é apenas um dos jornais mais antigos de Portugal, é um jornal de 1864, portanto é um jornal com uma história longuíssima, faz parte do nosso património, portanto eu espero que isso não esteja em cima da mesa. É detentor de um arquivo extraordinariamente relevante e faz parte. Eu cresci a ler o Diário de Notícias e sou, apesar do estado em que o Diário de Notícias se encontra, ainda continuo a consumir a informação do Diário de Notícias, sobretudo porque no Diário de Notícias ainda, felizmente, estão um conjunto diverso de jornalistas que marcam e marcaram o jornalismo em Portugal. Portanto, eu espero sinceramente que tal não ocorra. Agora, aquilo que tem sido feito ao nível das diversas administrações que têm passado por este grupo é absolutamente trágico. O Diário de Notícias aguenta-se muito no fio da navalha. Creio até que estará a vender menos de 1000 exemplares por dia, o que é uma coisa absolutamente trágica, para adjetivar de uma forma potente aquilo que se passa com o Diário de Notícias. E o que é mais absurdo é que, ao longo desta era, o que tem acontecido com o Diário de Notícias aconteceu também depois por refluxo com todas as outras publicações do grupo. O JN, que era um jornal absolutamente âncora do panorama dos diários em Portugal, estão a tentar destruí-lo, da mesma maneira que a TSF, que foi uma rádio dos anos 80, criada pelo antigo diretor, que foi meu diretor, Emílio Rangel, foi claramente uma lufada de ar fresco na rádio em Portugal, que mudou o panorama da rádio, não apenas da rádio, mas do jornalismo em Portugal. É uma rádio que está no osso há muitos anos, não depende apenas desta última e trágica administração da Global Media Group, que foi claramente uma administração para esquecer. Acho que não trará saudades a ninguém. Aquilo que aconteceu no grupo, em tão pouco tempo tentaram destruir o pouco que ainda restava do grupo, foi qualquer coisa que eu acho, enquanto jornalista, enquanto professor de jornalismo, fico muito incomodado com o facto de um conjunto de pessoas que não percebem nada de jornalismo quererem dominar empresas de comunicação social. Eu pergunto a mim próprio como é que é possível que este tipo de gente, como aqueles que passaram pela Global Media Group, tenham tido a coragem de investir num negócio que atualmente não tem condições de ser um negócio rentável. Quando se fala... Passando para, se calhar, possíveis soluções para esta situação atual do jornalismo, numa entrevista ao Geradura, em 2021, referiu que uma possível solução para a sustentabilidade do jornalismo passaria por maior investimento no jornalismo lento. Ainda mantém a mesma opinião? Sim, eu acho que o jornalismo tem que se tornar distintivo de todas as outras formas de comunicação. Nós hoje, no jornalismo cotidiano, estamos a fazer muita coisa menos bem feita. Eu concordo com o Bruno, eu acho que é um absurdo dizer-se que a culpa do estado a que as coisas chegaram é dos jornalistas, está fora de causa que a culpa seja dos jornalistas, mas os jornalistas, necessariamente, como todos os agentes que estão intrometidos, no bom sentido, neste setor, também têm a sua cota de responsabilidade nesta matéria. Mas, neste caso concreto, o jornalismo que nós hoje andamos a fazer é um jornalismo de reação. Nós andamos, basicamente, a correr atrás de uma coisa que já aconteceu, ao invés de anteciparmos aquilo que ainda pode vir a acontecer, que é também essa uma das missões necessárias e urgentes do jornalismo. E aquilo que o jornalismo hoje está a oferecer-nos é claramente um produto, um subproduto, que depende mais da necessidade urgente de angariarmos receitas para as publicações de grupos privados, que são legítimos, e eu que trabalho há 30 e tal anos num grupo privado, sei o quão legítimo é trabalhar-se numa empresa privada que produz jornalismo, mas atenção, não podemos andar a correr atrás do que nos foge. E aquilo que verdadeiramente nos foge é a capacidade de tornarmos este negócio, da forma como estamos a tentar, sustentável. Já percebemos que não há capacidade, não há receita suficiente
para tornarmos o jornalismo sustentável. Apesar de toda essa apetência que o Bruno falava para termos uma capacidade, e temos de facto uma capacidade de produzir muita informação, porque há muito apetite e muita necessidade dessa informação, a forma como estamos a fazê-lo, e a culpa não é dos jornalistas seguramente, é mais dos empresários do que dos jornalistas, é que é uma forma errada. Andar a correr atrás das audiências não nos leva a lado nenhum, apenas destrói a credibilidade do jornalismo, destrói a credibilidade dos jornalistas, e o património do jornalismo e dos jornalistas é a credibilidade. Uma das formas dos jornalistas demonstrarem o seu descontentamento para com esta situação tem sido então através da greve. No último Congresso dos Jornalistas ficou acordada uma greve geral que poderá significar que Portugal fique pelo menos um dia sem jornais, telejornais, emissões de rádio e até notícias a serem lançadas online. Que impacto podemos esperar de uma ação desta escala? Bom, esta greve, na qual eu estou profundamente empenhado, porque na minha qualidade de antigo presidente da Comissão Organizadora do Congresso faço parte do grupo da greve geral, esta greve é um alerta. Esta greve não é contra ninguém. Esta greve não é contra os patrões do jornalismo. Esta greve não é contra os políticos. Esta greve não é contra a sociedade. Isto é uma greve que serve de alerta. Olhem para o estado a que o jornalismo chegou. Vejam que isto é uma profissão difícil, complexa, das mais complexas profissões, seguramente, e até pelo escrutínio a que é sujeita diariamente. Olhem para nós estamos aqui, nós precisamos de continuar a trabalhar, queremos continuar a trabalhar, mas temos que ter condições para trabalhar. É um facto que não há uma explicação direta para que o jornalismo esteja em crise. Não é o jornalismo que está em crise, de facto, é o negócio do jornalismo que está em crise. Mas o problema de quando o negócio do jornalismo entra em crise é que isso tem reflexos diretos na qualidade do jornalismo que nós estamos a produzir. E nós atingimos o ponto zero. Nós, a partir daqui, não podemos descer mais. Só nos resta renascer. A greve será, então, um alerta para esta situação. Bruno, hoje em dia o jornalismo também passa muito e também navega muito no online. Se por um lado este mundo abre portas a uma circulação cada vez mais rápida e mais abrangente de informação, por outro também torna banal o acesso gratuito a determinados conteúdos. Será que as subscrições pagas são uma estratégia suficiente para sustentar o jornalismo? Vamos ver, há exemplos internacionais que mostram que sim. O Financial Times, o New York Times são exemplos hoje em dia de grandes publicações que já têm o seu modelo de negócio, e são publicações que dão dinheiro, portanto que têm o seu modelo de negócio sustentado em subscrições. Não tanto na publicidade, porque a publicidade online é muito mais barata do que a publicidade tradicional em papel e, portanto, obviamente, se quisermos, antes a regra era 80-20, 80% de uma receita, por exemplo, de um jornal vinha da publicidade e 20% vinha das vendas em banca. Hoje em dia isto está-se a inverter. Portanto, voltamos a ter os jornais a viverem das vendas, se quiserem, agora não em banca, estas subscrições. E a publicidade, obviamente, vale menos, a publicidade tradicional, e o que temos de alguma publicidade, vou-lhe chamar assim, é aquilo que o Pedro falava, são estes novos produtos, entre brand content, associado a eventos, associado a outro tipo de coisas, que permitem alguma receita adicional extra, mas eu também subscrevo a ideia do Pedro, ou a posição do Pedro. É preciso ter cuidado com estas novas fontes alternativas de receita, porque de alguma forma não podem desvirtuar nem a marca, nem a credibilidade associada ao trabalho do jornalismo. Portanto, de qualquer forma, no meio desta crise, toda a gente está a tentar fazer coisas novas e, portanto, há de facto essas tentativas de ir buscar receitas adicionais fora daquilo que é publicidade clássica, digamos assim, e com esse novo tipo de conteúdos. Voltando ao tema das subscrições, eu acredito que, de facto, vai ser por aí que muito vem a salvação. Obviamente que há aqui um bocado de capital, e eu assumo a minha culpa, porque eu era diretor de jornal nessa altura, na altura do Diário Económico, quando se começou a apostar muito no digital, e acho que todos nós cometemos um erro de capital, ou um bocado de capital, que foi pôr conteúdos online gratuitos. Hoje sabemos que foi um erro, como digo, hoje eu próprio soube a minha culpa, digamos assim. Na altura foi a prática que toda a gente fez, obviamente, e sobretudo o erro, fácil de explicar, infelizmente, hoje já sabemos que é um erro, mas na altura não se olhou para o online como um modelo de negócio autónomo. Olhou-se o online meramente como mais um canal de distribuição de conteúdos. E isso, de facto, foi o erro. Foi o erro estratégico que levou depois a um erro capital. Hoje em dia estamos a tentar ultrapassar, e só para terminar, porque é que eu acho que as subscrições podem ser o futuro. Primeiro, porque permitem uma relação direta com o consumidor, com o cliente, com o consumidor de notícias, e
e não temos que ter medo das palavras, com os fenómenos da inteligência artificial, com os fenómenos de análise de data, cada vez mais as empresas de mídia que têm o seu contacto com os clientes através de redes e através de canais digitais têm muita informação sobre os seus consumidores. E, portanto, hoje em dia já há muitas publicações que têm modelos de subscrição mais sofisticados e que conseguem, de alguma forma, fazer, lá está com esses algoritmos, propostas de subscrição que vão direto àquilo que são as necessidades daquele consumidor, daquele leitor, daquele cliente. E isto, na minha opinião, deixa-me terminar, isto, na minha opinião, é o que vai permitir, de facto, ter um sistema de subscrição mais sustentado e mais eficiente do que aquilo que foi o inicial, que era as famosas paywalls, que obviamente hoje em dia estão ultrapassadas. Pedro, haverá uma ligação direta entre a maior ou menor disponibilidade das pessoas para pagar os conteúdos e o próprio tipo de conteúdo sujeito a esse pagamento? Eu não tenho nenhuma dúvida de que sim. E o exemplo de que o Bruno falava do Financial Times ou do New York Times, outros grandes jornais, o New York Times disparou ao nível das subscrições durante o período em que o Trump foi presidente dos Estados Unidos da América, porque produz conteúdos de qualidade. A qualidade está diretamente associada à subscrição. As pessoas, o Guardian, por exemplo, que é um jornal que viveu durante anos a fio sem qualquer pagamento, continua sem cobrar, mas hoje as pessoas sentem-se na obrigação de pagar para terem conteúdos exclusivos do Guardian. Há, de facto, um conjunto de grandes jornais a nível internacional que exigem, para a dieta informativa a que todos nós temos direito, exigem de nós, cidadãos, que compremos a subscrição desses jornais. O que é dramático é que em Portugal nós não estamos, o mercado é tão frágil, que nós não estamos em condições de produzir uma qualidade verdadeiramente distintiva. É certo que temos jornais onde as subscrições já são absolutamente marcantes, como o Expresso e o Público, mas não é suficiente. O que temos ainda não é suficiente. Precisamos de mais qualidade para podermos aumentar a subscrição e para acabarmos de uma vez por todas com esse mito libertário que o Bruno nos falava, que de facto foi um erro de cálculo que todos os diretores no mundo inteiro cometeram, porque entenderam que ali, a partir do momento em que podiam globalizar a informação, podiam globalizar os lucros, não tendo consciência, a maior parte deles, sobretudo aqueles em língua inglesa, que os jornais são eminentemente ainda produto nacional e muito próximos de determinadas comunidades. E não é possível globalizar os lucros da forma como os empresários entenderam que era possível globalizar. Muito obrigada, Pedro Coelho, Bruno Proença, muito obrigada pela vossa presença. Termina assim mais um debate do E2, desta vez sobre a sustentabilidade do jornalismo, os problemas que a comprometem e possíveis soluções. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube, em E2 Esques. Desejo-vos uma ótima semana. Fiquem bem.